nós convidamos o professor Zé Raimundo, que é um companheiro de bancada, Zé Raimundo que preside a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Então ele que analisa, né, todos os projetos que são encaminhados pelos deputados, pelo Executivo, pelo Judiciário. Boa noite, deputado Zé Raimundo. Estávamos aqui aguardando Vossa Excelência e aqui já falava um pouco do seu currículo, né? Esse currículo extraordinário. Então, o deputado Zé Raimundo é professor, né? Doutor em História Econômica, né? Ex-prefeito de Vitória da Conquista, deputado no terceiro mandato e hoje preside a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. É aquela que analisa a constitucionalidade de todos os projetos que tramitam nesta casa. Então, uma responsabilidade muito grande, né? Por isso, deputado tem essa larga história, trajetória, né? E que tem uma contribuição muito grande a esse Estado e principalmente através de Vitória da Conquista ali, tendo ali a maior experiência, mais longeva, 20 anos, né, desse projeto, Zé Raimundo, Guilherme Menezes, governando aquela cidade com a expressão mais autêntica do modo petista de governar. E foi ali, em Vitória da Conquista, que tudo começou. Muito antes de Lula, muito antes de Wagner, já tinha a referência de Vitória da Conquista para ajudar nessas vitórias que foram muito importantes para o povo brasileiro, primeiro de Lula e depois de Wagner. Então é um prazer, uma honra recebê-lo aqui, deputado Zé Raimundo. Boa noite, Marcelino, nosso líder, o líder da bancada do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Eu queria, em primeiro lugar, Marcelino, agradecer a oportunidade de estar conversando com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com as nossas amigas e companheiras, mas também com as pessoas que acompanham as trajetórias, a minha, a sua, a da nossa bancada. E, graças a Deus, nós somos parlamentares muito vigiados no bom sentido do termo, porque os nossos eleitores, os nossos militantes, as pessoas que acreditam que a política é uma ferramenta de organização da sociedade, essas pessoas que nos apoiam, a você, a mim, a nossa bancada, a Rui, ao Partido dos Trabalhadores, como os demais partidos de esquerda, ideológicos e programáticos, todos nós somos observados, cobrados, e por isso eu queria agradecer a oportunidade de conversar com os nossos amigos, com os nossos parceiros. E também, Marcelino, eu queria cumprimentar toda a nossa bancada, os nossos colegas deputados estaduais, as colaboradoras da sua liderança, especialmente Priscila e Mara, também os demais colegas, companheiros de trabalho, elas sempre atentas, orientando a nossa bancada. Então, eu diria que agradeço essas palavras, essas suas considerações, Marcelino, mas eu digo também que não é diferente da nossa geração. Eu sou mais vivido, mais... Eu já estou na estrada da vida um pouco mais do que você, né? Mas a nossa geração foi muito isso. Foi muito esperança, utopia, sonhos, e por isso a gente teve também a oportunidade de conviver
aqui em Vitória da Conquista, muito antes dos cargos, digamos, né, representativos, eletivos. Nós militamos muitos anos no movimento sindical dos professores, nós que somos oriundos também do movimento da juventude da Igreja Católica, depois do movimento estudantil secundarista aí em Salvador, e um pouco na militância também das organizações de esquerda. E com o PT nós demos essa humilde contribuição de ser fundador do partido, e aqui em Conquista, com muitos companheiros, né? E com o companheiro Guilherme Menezes, nós iniciamos essa experiência do governo participativo a partir de 97, não é? E eu tive a honra, Marcelino, eu que nunca esperava, nunca fiz questão de cargos eletivos, né? Mas a militância, como você, como tantos outros da nossa geração, né? Foi a militância social que nos levou para a política eleitoral. E na política eleitoral, na política de representação partidária, nós temos essa missão sagrada, que é de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E aí, hoje, na Assembleia, eu tenho também aí a colaboração de todos vocês. Eu quero agradecer a minha bancada, que confiou esse cargo de presidente da Comissão de Justiça, e com essa função é a função de todos nós, não só da bancada do PT, mas da bancada do governo e, diria mesmo, né, do parlamento, Marcelino, porque você sabe que, graças à orientação política que nós temos da bancada e do governo, nós somos, digamos, parlamentares que procuramos valorizar essa instituição, diferentemente de outras situações históricas e de outros momentos que muita gente aparelhou o parlamento, não deixando o parlamento se expressar livremente. Por isso, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse horário da liderança, sob o seu comando, sob a sua batuta. Mas, professor, deputado Zé Raimundo, nós temos uma vida, você completou aí a sua longa trajetória, mas agora nós estamos vendo esse momento talvez inesperado, nunca imaginado por nós, modificando profundamente, né, nossos hábitos, nossa identidade, né, que foi a ocorrência dessa pandemia, né? Essa pandemia que acirra todas essas contradições, expõe aquilo que nos levou à política, à luta por igualdade, por liberdade, por fraternidade. Então, como é que você vê, nesse momento, os impactos, né? Os impactos que têm modificado de forma profunda a nossa forma de se relacionar, de fazer política, né? E que temos a possibilidade também extremamente negativa para o combate à propagação desse vírus, que é um governo, né, que despreza a vida, que cria essa confusão. Então, qual é a sua visão nesse momento, você que faz política, né, cotidianamente, que se preocupa com aquilo que há de mais nobre, que é fazer a política para fazer a felicidade das pessoas? O que é que representa essa pandemia? Olha, Marcelino, evidentemente eu tenho uma formação na área de ciências humanas, mas eu gosto muito de ler sobre os aspectos das ciências exatas, da história das ciências, até porque eu tive um período de minha vida que fui também operário metalúrgico. Eu trabalhei numa empresa de metalurgia e lidava um pouco com essa dimensão da química industrial. Eu fui analista industrial e gostava também um pouco de leituras na área da física e da química. Na verdade, se eu tivesse tido a oportunidade, se eu tivesse naquele período um governo do presidente Lula ou de um outro presidente que tivesse criado oportunidades para os trabalhadores, filhos de famílias humildes como eu sou, meus pais eram da zona rural e eu fui aos 14 anos
15 anos para Salvador para poder procurar uma oportunidade de estudo e de trabalho. E lá no movimento secundarista, no Severino Vieira, eu comecei a estudar durante o dia, mas fiz praticamente todo o meu curso de ginásio e ensino médio à noite. Eu teria feito um curso de física ou de engenharia, mas como eu trabalhava e precisava buscar o sustento, e na Universidade Federal da Bahia, um dos poucos cursos que tinha, havia aulas durante o dia inteiro, era o curso da área de humana, o curso de história. Mas como eu gostava muito de história e de educação, eu acabei fazendo vestibular tanto para a história na Federal da Bahia, como também para a administração educacional, que foi um curso que surgiu no período ali dos anos 70, início dos anos 70, mas acabou tendo o meu diploma de pedagogia com administração educacional, porque a confraria dos administradores não deixaram o curso continuar com esse nome. A ideia do curso era administração educacional, administração de sistema educacional. Mas o importante, Marcelino, é que eu consegui, com muitas dificuldades, aliar essas duas dimensões, de leitura da natureza e também da leitura da sociedade pela militância e pela participação nas organizações. E respondendo à sua questão, nesses dias todos, eu tenho lido bastante. Até também porque na família tem pessoas da área de saúde, muitos amigos aqui, e mais ainda, a minha experiência como gestor. Eu lembro aqui na primeira gestão do PT, do prefeito Guilherme, na época eu fui assessor de educação, nós tivemos aqui grandes debates de como organizar o sistema de saúde. Foi ali que nós começamos a implantar o SUS. Inicialmente com o doutor João, depois doutor Ademir, e em seguida Sola. Companheiro Sola, assessorado por Davi Capistrano Filho, que foi, de certa maneira, um consultor e orientador também dessa implantação do SUS aqui em Conquista. E ali na educação nós participávamos de todo esse debate. E o que foi que nós aprendemos? De que é a saúde preventiva, que é um sistema integrado de saúde que pode levar à condição melhor de vida da população. E nesse debate nós discutimos muito a modelagem das estruturas de saúde, atenção básica, atenção especializada, ou seja, nós seguimos indicadores científicos, indicadores epidemiológicos, indicadores a partir também do processo, né, de como as doenças se instalavam e de como poderiam ser curadas. E o que é que nós estamos vendo nesse momento? E o debate está posto, eu tenho dito aqui que o papel nosso de político, também na educação, nós ouvimos muito na educação, Marcelino, aqui, quando implantamos, tanto a sociedade como também os nossos amigos, companheiros, que tinham uma longa experiência acumulada. 83 aqui nós discutíamos com Paulo Freire. Eu tenho uma entrevista com ele, foi publicada, ele orientando a gente na época na Faculdade de Formação de Professores, no movimento sindical, mostrando os caminhos da educação. Ora, se hoje, com tantos avanços que nós conseguimos na ciência, um presidente da República, um prefeito aqui de Vitória da Conquista, que saiu debaixo do braço com, diz ele, um abaixo-assinado, recomendando a tal dessas drogas que ninguém tem comprovação científica. O que é que eu digo aqui nas minhas conversas com os amigos? A autoridade política, nesse momento, ela tem que seguir a maior autoridade do combate à pandemia, que é a autoridade sanitária, que são os cientistas, Marcelino. E também os profissionais, não só aqueles cientistas mais renomados, mas os nossos agentes comunitários, os agentes de epidemias, de combate a epidemias, de combate, enfim, que está lá no dia a dia, ele sabe como é que determinadas doenças são instaladas nas nossas comunidades. É ouvindo o Conselho Municipal de Saúde, que é um fórum democrático. Ali tem empresários, ali tem a rede pública, ali tem a rede filantrópica, ali tem especialistas, ali tem sindicalistas, Marcelino. Então, nada melhor
do que nós ouvirmos. E essa herança democrática fomos nós que construímos. Aprendemos lá com os movimentos sociais dos anos 80, dos movimentos dos médicos. Infelizmente, Marcelino, muitos se cegam quando assumem um pequeno cargo. Muitos, às vezes, colocam, não é, eu diria, uma espécie de um sapato alto duplo, um salto, melhor dizendo, bota salto duplo no sapato do poder. Quando a sociedade quer ver o político, modéstia à parte, é como nós, como você, como eu, como tantos companheiros que viemos da luta social. Claro que tem um ritual de um cargo de prefeito, tem um ritual de um deputado estadual, mas nós jamais abandonamos o nosso caminho de estar junto com o povo. Então, nesse momento, a crise econômica, a crise social se agravou com a crise da pandemia, e a crise da pandemia se agravou pelos péssimos dirigentes que, às vezes, estão no município e, no caso, do governo federal. Veja a diferença do companheiro Rui Costa. A luta dele desesperada, e vamos ser justos, outros prefeitos de outros partidos têm assumido uma postura digna, no sentido de minimamente dar respaldo às suas autoridades médicas e sanitárias. Mas o prefeito aqui de Conquista, Marcelino, é um palpiteiro, é um conversador, é um gló-gló-gló, um glu-glu-glu. Sai falando à torta direito, mas, felizmente, a sociedade está entendendo que esse não é o melhor caminho. E também aqui em Conquista nós temos excelentes profissionais de saúde. E são eles que estão segurando a barra e seguindo a orientação de Rui Costa, seguindo a orientação do nosso secretário de saúde e dos técnicos em saúde do governo do estado. Porque, senão, a coisa estava muito ruim. Mas eu diria, portanto, para concluir aqui esse raciocínio, que, não é, evidentemente, que o mundo mudou muito no combate à pandemia, a essa situação, e na prática política nós estamos respeitando as orientações, não estamos querendo aglutinar pessoas. Eu acho uma irresponsabilidade da minha parte propor reuniões públicas nesse momento, porque isso pode reunir pessoas, mesmo aquelas pessoas, entre aspas, que não estão no grupo de risco, podem levar para suas casas o vírus e contaminar seus pais, seus parentes mais idosos, e eles, contaminados, podem entrar em uma situação complicada. Inclusive, Marcelino, nesse final de semana, tivemos aqui a morte do pai do nosso doutor Giovanni, que é diretor do hospital. O doutor Giovanni, nesse momento, está com o irmão contaminado. Ele já foi contaminado, o irmão está no hospital, inclusive na UTI, e o pai dele faleceu nesse final de semana. Então, você veja que é uma doença, é uma patologia que atinge a todos, não é? E os profissionais de saúde também. Porque o problema, muitas vezes, não é se aquele cidadão ou aquela cidadã pode escapar do Covid-19. É que a sua contaminação contamina tantas outras pessoas e muitos irão a óbito. Por isso, nesse momento, nós estamos apostando muito nas redes sociais, nas parcerias com os nossos militantes, para ir divulgando o nosso nome, se Deus quiser, como pré-candidato, e logo, logo aí, a partir de setembro, quem sabe, aí abrindo mais as coisas e na televisão, vamos divulgar nossas propostas, tanto do combate à pandemia, como também para os outros problemas da cidade de Vitória da Conquista. Muito bom. Nós temos aí, entre nós, né, que está nos seguindo, companheiros importantes. Tem Hélio Coutinho, da Fundação Perseu Abramo, tem Nelsinho Costa, nosso companheiro, tem Tita, que é do Diretório Nacional, Jussiara, né, um abraço para ela, Tiago, Najib, ex-secretário de Cultura. Companheiro aqui de Conquista. Isso. Tá a Vilma também aí, que está na sua coordenação. Abraço, Vilma. Mas ontem nós estivemos aí, viajamos pela Infovia, né? Fomos à Vitória da Conquista, e ali o partido, né, boa parcela da sociedade conquistense, a essa ansiedade quase da sua totalidade, lhe atribuiu essa missão, né?
essa missão de justamente fazer essa correção histórica, e eu falava ontem que houve um tropeço, aí uma topada daquelas que a gente dá sem sapato, né, quando a gente vai andando de chinelo, que levou a esse retrocesso tão grande em Vitória da Conquista, né? E agora a sociedade clama por isso. E o partido, né, e você que estava meio também assim reticente, né? Nós sabemos da sua toda a sua história, o serviço que você já prestou, mas você atendeu esse apelo, né? De todos nós, inclusive o governador Rui Costa esteve presente, né? O senador Jacques Wagner, todo mundo para reforçar esse lançamento, né? Então, eu diria que você deu ali a largada, né? Cantando pneu com toda a força, no sentido de fazer esse grande projeto que foi o projeto de Vitória da Conquista. Como você bem relatou, o berço do SUS, que seria do povo brasileiro hoje se não tivesse o SUS, né? Então aí também está Silvia Machado, Silvia Galo, Emily Galo, todo mundo aqui acompanhando, né, prestando atenção ao que fala o professor, né, professor que eu convivo na Assembleia Legislativa, e ele com todo esse currículo, né, tem ali a sua sobriedade, humildade, a sua forma de se conduzir. Então, Zé, como é que você vê essa tarefa tão importante que a sociedade aguarda para resolver tudo isso, né, no dia 15, e essa missão que o partido lhe deu, né, que é uma honra, um orgulho para todos nós, mas você vai ser o grande timoreiro a partir de agora. Ô Marcelino, veja bem, eu acho que o eleitor, o cidadão, e foi uma grande revolução no mundo da política quando nós instalamos as instituições representativas da sociedade, com as grandes revoluções do século XVIII e XIX, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Em seguida, o século XIX, nós derrubamos as monarquias, derrubamos a nobreza e instalamos instituições, governos representativos. É claro que em muitos países nós tínhamos até monarquias, mas com parlamento. O rei reinava, mas não governava. Foi a grande revolução, o voto. Mas, às vezes, também, né, a democracia tem essas, como você falou aí, tem essas contradições. E, no nosso caso aqui, há 4 anos atrás, o eleitor é livre para escolher os caminhos de sua cidade, de seu país, de sua nação, enfim. Mas aqui, há 4 anos atrás, havia um clima de perseguição ao PT nacional, a mídia nacional, uma campanha contra o companheiro Lula, já tinham caçado a Dilma, não é? Tinham caçado a Dilma, e aquela campanha de raiva e de ódio. Mas, graças a Deus, nós fomos para aquela campanha com a cabeça erguida, sabíamos que era difícil, e onde nós passávamos, as pessoas diziam assim: eu sei que não há nada contra a honra de Zé Raimundo, de Guilherme, de Valdenor, nem de nenhum militante, de nenhum vereador do PT de Conquista. Não há nada contra nenhum chefe de setor da prefeitura. Nesses anos que vocês governaram a cidade foi uma cidade que cresceu, desenvolveu, mas nesse momento, não sei, ou seja, o eleitor parece que naquele momento estava contaminado, né? E vamos respeitar a decisão do eleitor. E nós continuamos a nossa caminhada com o mandato à disposição da cidade, trabalhando em parcerias com os nossos amigos, com o Valdenor, com os nossos vereadores, com o Sola, com o Valmir Assunção, com você, deputado estadual, com Bira, com outros deputados aqui do PCdoB, o Fabrício Falcão, que é votado aqui. Continuamos ligados ao governo Rui Costa, continuamos defendendo a inocência do Lula, provando que o Lula foi condenado injustamente, continuamos apostando
nas propostas de Haddad, e, sobretudo, Marcelino, apoiando aquelas medidas, aqueles projetos importantes do governo Rui para fortalecer as nossas comunidades rurais, para fortalecer obras importantes aqui em Conquista. Continuamos junto ao governador Rui Costa, solicitando a presença dele e grandes obras. Inauguramos um novo aeroporto de Vitória da Conquista, que é referência no Brasil inteiro. Continuamos trabalhando aí a barragem do Rio Pardo. E mais ainda, mesmo perdendo as eleições, Marcelino, o PT é quem mais fez em Vitória da Conquista nesses últimos 3 anos. Guilherme deixou uma carteira de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais para obras na cidade. O que ele fez aí até agora foi exatamente a herança bendita do PT. Se eu fosse ele, disse várias vezes, ele deveria todo dia acender uma vela para Nossa Senhora das Vitórias, agradecendo a Guilherme e ao PT pelos 60 milhões. Ele pavimentou as ruas da cidade, 13 ruas, infelizmente não concluiu a Avenida Perimetral, né, Najib? O pessoal sabe disso aí, não concluiu, os vereadores sabem disso, não concluiu, Marcelino. E aí, depois, ficou choramingando aí, e a Câmara acabou aprovando para ele, e o que é para a cidade também, evidentemente, uma oportunidade. Então, o que ele está fazendo hoje, graças ao que nós deixamos, e também a nossa bancada de vereadores, que votou para alguns recursos chegar à Vitória da Conquista. Porque se dependesse do prefeito atual, nem um palito de fósforo chegaria em Vitória da Conquista. Ele não conseguiu viabilizar nenhum projeto próprio da gestão dele. O que está acontecendo de bom na cidade é isso aí. Mas, infelizmente, ele vem governando de forma autoritária, vem desrespeitando a democracia, brigando com todo mundo, xingando todo mundo. Ou seja, é um prefeito que não tem minimamente a dignidade de respeitar a diversidade. E por isso é que o nosso projeto, se Deus quiser, aquele tropeço que você falou, vamos curar esse tropeço no dedão do pé do eleitor. Vamos botar um mertiolate lá, vamos conversar com a população, mostrar a nossa história, a nossa caminhada e, principalmente, Marcelino, isso que você falou, né? Nesse momento vai exigir de todos nós capacidade política de unificar setores importantes da cidade, a capacidade política de conviver com o governo do Estado. Veja que o prefeito de Vitória da Conquista, ele, na primeira oportunidade, ao invés de se aliar ao governo para poder combater a pandemia, saiu brigando com todo mundo, brigando com profissionais da saúde, brigando com o Conselho de Saúde, enfim. Ele não tem a capacidade pedagógica de superar as crises que, infelizmente, a sociedade brasileira está vivendo. Então, o nosso nome, Marcelino, veio muito em função dessa caminhada que nós fizemos, do respeito e da convivência com esse ambiente também do nosso governo do Estado. E, se Deus quiser, vamos conversar muito com a população, mostrar e esperar que a população possa escolher o melhor para a Vitória da Conquista, que a gente sabe vai precisar de muita parceria, de muita representação política para a gente superar essa crise aí de desemprego, de falta de financiamento para os programas sociais, de falta e diminuição de recursos para a saúde e para a educação. Mas nós temos aí também Jéssica Sinai, que é pré-candidata aqui em Salvador, presente. O PT de Anagé, o nosso companheiro Joaquim, que você bem conhece também. Tem Maria Áurea Sayonara, lá de Camaquã. Né? Tem Francina, pré-candidata a prefeita lá de Oliveira dos Brejinhos. Né? Tem Alfredo Neto aí. Né? Tem Isaac, o presidente. Tem Rose Guzmão, né? Isaac conduziu muito bem aquele ato de apresentação das candidaturas, aí que vão participar da sucessão e vão fazer essa grande correção. Um abraço aí. E também um grande abraço aqui a esse querido nosso mestre também, Guilherme Menezes, né?
esse que é uma referência para nós, né? Nós acompanhamos ele na prefeitura, a luta que foi, né, para implantar esse aeroporto aí, né? Todo dia tinha uma coisa, teve fake news também, já existia fake news. Uns queriam capturar essa grande realização e ali o prefeito Guilherme, né, sempre ali trabalhando, várias vezes foi em Brasília, aqui em Salvador. Eu via o secretário à época era o senador, e hoje senador, e ele ali colocando a necessidade de agilizar as obras, enfim, concluído, né? E batizado por esse grande brasileiro que foi Glauber Rocha, né? E nós vimos ali uma tentativa de também se capitalizar aquela obra, né? Quando veio aquele que não participou de nada, não teve nenhuma. Acho que ele nem sabe que é Glauber Rocha, né? Esse grande conquistense. E a cultura, né? Que a cultura em Vitória da Conquista, ela é muito diversa, é muito ampla, densa, né? Vai desde a música erudita, com grandes compositores, ao cinema, né? Essa grande contribuição que Vitória da Conquista deu ao nosso Estado. E agora nós estamos trabalhando muito no sentido de dar essa possibilidade de eles acessarem essa lei que a Benedita, né, junto com outros deputados, aprovou no Congresso Nacional. E você também tem tido uma luta muito grande aí para que nossos artistas, nossos produtores, nossos agentes culturais tenham uma forma de ter esse apoio para que a gente possa ali garantir, né, a permanência, a continuidade dessa cultura, preservando agora aqueles que fazem a cultura. Esse é um momento difícil, a cultura sofreu muito. E eu tenho uma admiração muito grande aí por Vitória da Conquista, o respeito, o carinho, a forma como vocês no governo, você e Guilherme, trataram a cultura, né? Como organiza o Natal, né? Como organiza o São João ali com os artistas da terra. Najib sabe muito bem isso, né? Ali sempre com tem as atrações de fora, tem, mas privilegiando e com muita qualidade organizando essa expressão, E quando eu vi o São João de Vitória da Conquista depois que esse governo teve esse interregno, né? Totalmente desorganizado, desqualificado, que eles destruíram, né, o Natal. Então, a cultura, como é que você vê agora essa retomada para que Vitória da Conquista volte, né, a ser essa expressão, essa capital da cultura do Sudoeste Baiano aí? Olha, Marcelino, com certeza vamos contar muito com você, porque você é um deputado, vem da área mais técnica, da área agrária, mas conseguiu fazer um mandato em torno de você. Não se trata aqui de nenhum elogio piegas ou para querer agradar. Você conseguiu realmente uma parceria muito forte aí em Salvador com muitas lideranças da área da cultura e da comunicação. Aqui em Vitória da Conquista, nós temos também um pouco essa caminhada, não só em função das nossas gestões, das gestões que nós fizemos, Guilherme, eu, mas também a própria comunidade, o próprio ambiente de conquista. Não é? Tem também a nossa UESB, que desde lá, desde a antiga Faculdade de Formação de Professores, o professor Pedro Guzmão, a professora Eleusa Câmara, depois na gestão de Valdenor como reitor, nós marcamos, fizemos digamos assim, conseguimos deixar essa marca na UESB e depois na prefeitura, não é, dessa relação com a cultura. Eu lembro que na UESB nós inauguramos um programa chamado Janela Indiscreta. O projeto Janela Indiscreta começou assim, Marcelo, é muito interessante. Aqui em Conquista, alguns conquistenses gostavam muito de cinema e frequentavam o Clube de Cinema da Bahia, de Walter da Silveira, que era militante do Partido Comunista.
E o Walter da Silveira, ele tinha aquelas conferências, ele dá aquelas aulas que ele dava, passava o filme, né? E o Glauber Rocha foi aluno dele nos anos 50, né? A UFBA era um grande espaço. E eu, guri também em Salvador, comecei a frequentar o clube de cinema. Até hoje eu tenho minha carteirinha, né, assinada lá, aí já por Guido Araújo, né, que era o presidente, que foi aluno também de Walter da Silveira. E em seguida, aí vem a história e tal, já como professor da Faculdade de Formação de Professores, aqui em Conquista, os amigos aqui fundaram um clube de cinema. E eu vinha de Salvador, trazia os rolos de filme, né, para a gente passar no clube de cinema. Desse clube de cinema virou o projeto Janela Indiscreta na UESB, que até hoje está em vigor, o Janela Indiscreta. E aí depois veio a semana, a semana de cinema. Eu lembro, Marcelino, que na primeira gestão de Guilherme, no governo de transição, em dezembro, Guilherme recebeu uma carta de Walter Salles, da produtora dele, dizendo que queria fazer um filme e pedindo apoio das prefeituras. E mesmo a cidade meio que arrasada, nós assumimos a prefeitura, mês de janeiro, a cidade toda desorganizada, mesmo assim, aí Guilherme pegou a carta, chamou o Valdenor, olha, e ali nós, Sônia Leite, que era uma grande, né, artista, tal, daquele Conquista, já estava na prefeitura nesse momento, Guilherme determinou a ela, e nós fomos, junto com a universidade, dar um apoio a Walter Salles, junto com o ESB, para filmar a Central do Brasil. Não é à toa que, quando saiu a premiação, ou melhor, a indicação de Walter Salles para lá, ele estava aqui em Conquista dando um curso na universidade sobre cinema, porque ele se apaixonou pela cidade. Então, assim, essa linhagem vem da nossa militância e todo mundo sabe também que Guilherme sempre foi uma pessoa individualmente, não é? Antes de ser gestor, individualmente, ele já tinha essa convivência com a cultura e com a arte. Até por ser compositor, que todo mundo sabe, não é? Já tinha colocado música no Festival da Record e assim por diante, né? E também essa nossa, digamos assim, esse nosso jeito de ser, né? Então, todos nós aqui tínhamos essa vivência com o pessoal da cultura. E aí implantamos aí muito mais de política pública, diferentemente das nossas amizades, né? Com Najib, com Evandro Correia, com João Omar, com os nossos violeiros, com o Guto, com o Dinho Oliveira. Independente das violadas das amizades, nós implantamos uma política pública séria, valorizando o nosso conservatório, os eventos, né? O Natal da cidade, o São João Cultural, ou seja, transformamos aquilo que já vinha naturalmente do seio da população em algo mais elaborado. Não se trata de menosprezar o que o povo já faz, não. Aí, com a roupagem mais estrutural. E o fundamental, Marcelino, é fazer isso com a inclusão social. Porque está lá no Conquista Criança, na terceira idade, nas escolas, ou seja, uma política pública não só para os artistas, mas para a arte, para a cultura, para as pessoas. Talvez seja um exemplo, um bom exemplo a ser seguido para todos os nossos pré-candidatos que estão ouvindo a gente aí. Não se trata, gente, de querer, não existem iluminados, existem aquelas boas experiências. Da mesma forma também que nós fomos buscar as boas experiências do PT, inicialmente, né? Em Porto Alegre, etc. E depois nos tornamos também aqui um espaço de boas experiências, que outros companheiros começaram, e já outras prefeituras também reinventaram e criaram. Talvez o desafio da próxima gestão seja nós retomarmos também esse laboratório de pesquisar, de tocar, de reinventar, de conversar, não é? E de recriar a nossa prática política. Não sei se respondi exatamente o que você queria sugerir, mas eu quero contar com esse grupo também aí seu. É muito bom. A Beth Wagner, os companheiros todos ligados aí à cultura, que estimula, que futuca, que bate, que vai, que valoriza o pessoal do IDEB, da Orquestra Sinfônica, não é? Enfim. Juca Ferreira. Juca Ferreira, o nosso ministro, o nosso ministro. Porque Juca tá tão lá no top de ministro que eu estava falando só da militância ali, do gabinete, né?
o Juca Ferreira, que é uma referência para todos nós, viu, Marcelino? Mas vamos sim, vamos retomar isso com muita força, se Deus quiser. Talvez pensando nas coisas diferentes também, viu? Eu não sei como a gente vai lidar isso hoje com esse espaço virtual, esse laboratório de gravação, de filmagem. Vamos inventar um negócio aí. Com certeza, mas você com essa memória extraordinária nos fez a narrativa histórica, né, para chegar nessa questão aí, mas nesse mundo de incerteza, né, que a maior ameaça agora é a vida, né? Então a centralidade é cuidar da vida, né? E nós vivemos um momento onde o governo federal ele faz questão de desorganizar a sociedade, ele não coordena. Nós precisamos, né, de construir consenso na sociedade, como combater, né? E aí é que nós precisamos de lideranças, né? Por isso que nós ficamos aqui muito felizes. Nós vivemos essa contradição, como é a vida. Nós vamos perder um grande deputado, né, um dos melhores deputados da Assembleia Legislativa, e vamos ganhar o melhor prefeito para responder esse momento onde a incerteza, né, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, quando é que vai acabar essa pandemia, mas precisamos ter no governo líderes, né? Porque nem sempre o governante é líder. E, nesse perspectiva, a sociedade ali entender, né? A sociedade ver que ali tem alguém que pode estar junto com ela, fazendo políticas, né, para atender. Então, nós aqui vamos perder o deputado Zé Raimundo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas Conquista vai se reencontrar ali, tendo a possibilidade de ter, né, esse prefeito testado, né, que governou, sabe como governar, conhece, né, ajudou a criar. Imagine o SUS, né? O Sola que aprendeu a em Vitória da Conquista, fez esse circuito nacional, né? Foi ajudar a Lula, mas ele aprendeu aí, né, junto com essa experiência extraordinária de cultura, de saúde, de educação, das experiências, né, de inclusão social. E eu queria registrar aqui, porque eu andei observando os dados, né? A gente observa que Conquista, os seus indicadores econômicos, né, do ponto de vista das suas potencialidades, eles são superados ali pelos indicadores sociais, né? E quando a gente vai ver o que foi que potencializou isso, gestão, né? Então, o povo, quando acerta, avança, né? Então, Conquista é um dos poucos municípios que tem isso. A gente, ao contrário, vê municípios extremamente ricos, né, como é o caso da região metropolitana de Salvador, e que não se encontra, né? São ali plantados, ali embaixo tem petróleo, ali embaixo tem riqueza, e não se encontra. Então, a gestão ela é fundamental. Por isso é que nós estamos aqui à disposição, torcendo, apoiando e parabenizando aqueles que escolheram um pré-candidato, né? Então, nós estamos aqui na nossa bancada felizes para entrar nessa luta. Mas nós passamos o nosso tempo, né, tomando essa aula, que o professor não perde essa mania, né, de ali discorrer, né, pegando desde as causas, chegando às consequências, e você fazendo isso muito bem, né? Então, eu quero dizer que a convivência com você aqui é um negócio prazeroso, né? Pela sua forma
de agir, de ser, né, extremamente ético na relação política, né, na condução dos trabalhos. Então, eu diria que nós estamos muito bem representados aí. Mas eu gostaria agora que você comentasse também um pouco, como é que nós vamos reorganizar, ajudar a sociedade brasileira a retomar o seu caminho também, né? Porque conquista é um passo fundamental, mas ali vai ser uma plataforma para que a gente possa também fazer uma correção a nível nacional, porque o Brasil hoje é visto, né, como um dos governantes mais perigosos do mundo. É isso quem diz, isso é a imprensa internacional, é justamente como ele está tratando a sua população. Nós vamos chegar na segunda semana de agosto com quase 100 mil mortos. E mortos são esses aí, como você citou, né, do nosso querido médico. Eu dou um abraço a toda a sua família, porque quando chega na família, né, isso é gravíssimo. Nós aqui na liderança temos uma companheira que estava aí lhe acompanhando, que ela teve um tio que morreu pela manhã e outro tio morreu pela tarde. E isso é gravíssimo, né? Então, vemos aí uma família do médico sendo dizimada por conta dessa doença, né? Então, nós precisamos de um governo que cuide, que trate disso. Então, gostaria que você fizesse os seus últimos comentários para, infelizmente, o nosso tempo se foi. Ô, Marcelino, eu quero dizer que eu tenho observado, tenho lido bastante artigos, não é? Como todos vocês aí que estão nos acompanhando, né? Especialmente nesses sites de boa qualidade, como Carta Maior, como Le Monde Diplomatique, muito material tem saído, analistas e artigos do dia, não é? O nego escreve hoje, daqui a 2 dias a gente está lendo esses artigos, não é? Talvez assim nessa linha que você coloca de como qual é o horizonte dessa crise. No meio dessa confusão toda, muitas pessoas estão apontando, estão surgindo núcleos, sementes importantíssimas que precisarão ser cultivadas. Uma delas é o definitivo desmascaramento das políticas que pretendiam dizer que o Estado tem que ser mínimo, que o mercado pode resolver tudo. Uma outra dimensão que apareceu com muita força é o combate às desigualdades. É um segundo elemento fundamental que descortinou para todos nós que as sociedades mais iguais elas podem enfrentar crises mais profundas e sair para uma nova etapa, para um novo ciclo com mais energia. Um terceiro elemento importante é a solidariedade. Os grupos subalternos da sociedade se juntam, ou seja, talvez assim, infelizmente, essa crise ela veio dizimando, mas ela mostrou esse lado positivo da sociedade. Agora mesmo, aqui à tarde, 2, 3 vezes tocaram na minha porta. As pessoas pedindo coisas, né? Há muitos anos que uma pessoa não batia em minha porta pedindo absolutamente nada, absolutamente nada. Provavelmente está ocorrendo em muitas casas. O que é isso? É o desemprego, a miséria, a pobreza aumentando. E a solidariedade de muitos grupos sociais. Então, esses elementos, precisamos colocar esses elementos nessa agenda também. Não só vamos administrar cidades mais sustentáveis, e aí entra um quarto elemento, que é a questão ecológica, não é? Ambiental, para nós fazermos um programa mostrando de que é possível pensar um mundo futuro, não é? Com necessariamente a vida, mas a vida na sua integralidade, sem racismo, sem pobreza e sem miséria. Mas eu dizia que a minha formação humana, exato, eu tenho lido bastante, inclusive
o Hawking, né? Eu estou lendo, né, os livros dele sobre breves, né, grandes questões e breves respostas, né, sobre o mundo, sobre o universo. E ele diz, não é, que temos tudo para que a inteligência possa continuar sendo uma ferramenta da humanidade. Infelizmente, não é? O capitalismo destrói essa possibilidade. Mas, no meio dessa crise, surgiram algumas sementes, Marcelino. E, sobretudo, eu tenho certeza que todos nós aqui seremos, não é, regadores dessas sementes. A semente da democracia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E aí é preciso políticos, modesta parte, como político do Partido dos Trabalhadores, que colocam os seus ideais à frente dos seus interesses particulares. É por isso que nós estamos aqui hoje, eu e você, e essas pessoas nos acompanhando. Eu quero cumprimentar todas, agradecer do privilégio de estar com vocês e seus amigos aqui nas redes sociais. Eu aqui agradeço em nome da bancada, porque esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores. O Minuto da Democracia, eu falava, ele já existia antes da pandemia, né? Então, nós fomos passo a passo nos atualizando, né, no uso desses instrumentos que agora vão fazer parte de forma definitiva das nossas vidas. Nós vamos ter momentos presenciais, sim, esperamos isso para poder fazer o que é da tradição, que a gente sabe muito bem fazer, mas também combinar, porque isso vai demorar um pouco, né? Então, é uma honra para nós aqui, a bancada do partido, no seu Minuto da Democracia, ter esses 60 minutos, né, de forma prazerosa, desfrutando aqui da sabedoria, da competência, né, da capacidade de não só nos dar aula, mas na prática, porque nós já vimos essa experiência na prática, né, no ato de governar. Isso é que é mais coerente, né? Não é só falar. Então, aqueles que vivem do gogó para enganar o povo, passou, porque o povo agora precisa de quem exerce na prática a coerência, né? E a coerência que nos cobra agora é cuidar da vida, né, de forma emergencial e depois retomar a economia, retomar as atividades humanas, né, de todas as formas, como você falou, cuidar do meio ambiente, cuidar da cultura, que é uma cadeia criativa que emprega, cuidar, né, da geração de renda, tudo isso que você falou tão bem aí. Então, um grande abraço, parabenizo Vitória da Conquista, parabenizo o Partido dos Trabalhadores por essa missão que ele atribui. Então, estamos aqui, né, torcendo e vamos entrar para valer nessa luta. Um grande abraço, professor, deputado, doutor, né, e um sábio Zé Raimundo. Um abraço. Obrigado, Marcelino. Um abraço a todos os amigos e as amigas. Um grande abraço.